Acidente ou homicídio? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo com relação à morte da jovem que foi arremessada sem as cordas no bungee jump aqui em Limeira, no interior de São Paulo. O caso é absurdo, a gente vê o vídeo, a gente fica inconformado que ninguém tenha notado que ela não estava presa à corda. A corda não estava nem próxima dela para dizer que ela estava aparentemente presa. A corda estava distante do seu corpo. Os dois instrutores que deveriam ser os responsáveis pela segurança, pela verificação dos equipamentos de segurança, não notaram. Bom, vamos para o ponto de vista jurídico. Primeiramente, cabe prisão em flagrante? Sim. A polícia foi acionada, chegando lá depararam com a informação das demais testemunhas de que uma jovem foi lançada 40 metros abaixo sem as cordas, justamente pelos instrutores que deveriam fazer a segurança. A polícia chega ali, tem um cadáver e tem 2 ou 3 pessoas que teriam feito o ato. Bom, a princípio, se tem ali uma situação dessa, o que aparenta é um homicídio. Eles devem sim ser presos em flagrantes, não tenho dúvida. Existe um termo em latim chamado fumus commissi delicti, que significa é a fumaça da prática de um crime. O artigo 302 do Código de Processo Penal, ele traz a definição ali do que é a situação flagrancial. Quando o agente ele é surpreendido praticando ou logo após praticar o crime. Então, se ele foi crime culposo ou doloso ou qualquer outra circunstância, ele vai ser verificado durante a instrução processual ou mesmo pelo delegado de polícia que pode fazer uma outra avaliação, mas na verdade a polícia chega ali, o mais correto, de fato os policiais acertaram, seria conduzi-los à presença da autoridade policial. Então até aqui eu acho que está tudo certo. Com relação à imputação, veja, o homicídio ele tem as modalidades culposa e dolosa. A culposa é aquela onde há os elementos da culpa, negligência, imperícia ou imprudência. E o doloso é quando tem a intenção de matar desde o início dos atos executórios. Veja, não é o que parece, claro, ninguém foi ali com a intenção de tirar a vida da jovem, porém, a negligência de não verificar o equipamento de segurança é indiscutível, tá? Então, a princípio, seria um crime culposo, mas note bem o que eu vou te falar. E eu já atuei como advogado em um caso idêntico na cidade de Mairinque. Veja, entre o homicídio doloso e o homicídio culposo, existem 2 classificações que são muito importantes e fazem toda a diferença. A modalidade do doloso tem uma modalidade secundária de dolo eventual e o culposo de culpa consciente. Dolo eventual e culpa consciente. O que significa isso? No dolo eventual, o agente criminoso não quer produzir o resultado, não quer que ninguém morra, mas ele assume totalmente o risco de produzir o resultado. Um exemplo clássico nas aulas, nos livros que falam a respeito é o seguinte: a pessoa que está tirando racha, está fazendo disputa em vias públicas e acaba atropelando alguém ou várias pessoas, levando-as à morte. É claro que quando o cara sai de casa para tirar uma racha, fazer um racha, ele não tem intenção de matar ninguém, mas ele sabe que sair em disparada a mais de 160 km por hora numa via onde a velocidade máxima é de 60 por hora, ele está assumindo totalmente o risco de que isso possa acontecer. Não tem surpresa, Acontecendo qualquer imprevisto, é óbvio que isso ia acontecer. Então ele não queria, mas também ligou, não vou falar a palavra, Ligou o dane-se, vamos dizer assim. Já na culpa consciente, acontece uma outra situação. Existem os elementos da culpa, lembra que eu falei? A negligência, a imperícia ou a imprudência, nesse exemplo do pontilhão, seria a negligência. A culpa consciente, ao contrário do dolo eventual, que ele assume o risco, ele acredita sinceramente que não vai acontecer o resultado. É o caso de alguém que não verifica os freios do seu veículo, para num local íngreme e acaba soltando e mata alguém. Ele não achou que aquilo fosse acontecer, ele achou que o calço que ele colocaria embaixo do carro, como ele sempre colocou,
seguraria. Agora veja bem nesse caso, sem fazer qualquer tipo de antecipação de culpa. Nesse caso que eu estou falando, parece mais que eles acharam realmente que não ia acontecer ou ligaram o dane-se. É claro que parece mais esse. Porque, meu Deus do céu, se você vai num local, num pontilhão com mais de 40 metros de profundidade para lançar alguém dali, numa situação super perigosa, que coloca em risco a segurança da pessoa. Primeiro, eles não tinham licença. Não ter licença por si só já entra no dolo eventual. Se eles tivessem licença da prefeitura, dos órgãos responsáveis, do bombeiro, mostrando que os equipamentos estão em dia, que eles têm capacidade técnica de fazer a verificação, ainda nós poderíamos dizer que foi uma inobservância. Agora eles vão lá por conta. Eles vão lá por conta, pegam um equipamento que a gente não sabe nem se estava de acordo. E o pior, esquece de colocar o equipamento. Meu Deus do céu. Então a chance deles entrarem no dolo eventual e não na culpa consciente é muito grande. E aí nesse caso, qual que é a diferença? A diferença é que o homicídio culposo, ele não é julgado pelo tribunal do júri, mas o crime doloso, o homicídio doloso, mesmo que seja no dolo eventual, ele vai para o tribunal do júri. E aí o negócio pega, por quê? O tribunal do júri vai ter uma primeira fase, onde o juiz de direito, o juiz togado, ele vai decidir, né, por uma sentença de pronúncia, que o acusado, o réu, ou os réus nesse caso, vão a júri e lá eles serão julgados pelo conselho de sentença formado por 7 pessoas do povo. E aí, meu amigo, caiu na mão de 7 pessoas que são leigas, que estão horrorizadas com a situação, que estão condoídas, com razão, claro, pelo que aconteceu, a chance de condenação num patamar altíssimo é enorme. Sem contar que nesse caso já aumenta a possibilidade da decretação de uma prisão preventiva, tá certo? Muito bem. Existe uma outra circunstância. As prisões em flagrante, elas não são automaticamente mantidas, né, fora da liberdade, né? Não priva a pessoa da liberdade. Porém, o juiz pode decretar a prisão preventiva, é o que garante o artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, veja bem, nessa situação, eles provavelmente, não necessariamente, podem responder por crime doloso, na modalidade do dolo eventual, serem denunciados pelo tribunal do júri, pelo promotor de justiça na vara do júri, para que sejam submetidos ao plenário. E existe mais uma coisa que pesa contra eles, muito. O artigo 13 do Código Penal fala a respeito da situação do garante, do garantidor. Eles estavam ali como garantidores da segurança. Olha, vem aqui, eu cobro tanto para vocês fazerem a aventura ali, eu proporciono e fiquem tranquilos. Eu e meus amigos que estamos proporcionando isso, nós nos disponibilizamos a providenciar toda a segurança, não tem problema, nós fazemos isso há muito tempo e não há problema algum. Percebe? Quando eles fazem isso, automaticamente a pessoa está ali se sentindo garantida. Então existe ainda esse fator que pesa contra eles. Então nós vamos aguardar aí o deslinde, né? Meus sinceros sentimentos aos familiares e aos amigos, uma situação muito triste. Ninguém imagina que vai acontecer uma coisa dessa. Existe também a questão que a União é responsável pelo local e, segundo consta, o município de Limeira já tinha cobrado da União o isolamento do local justamente temendo que isso acontecesse. Mas é uma questão de indenização, uma questão de processo civil que possivelmente seja juizado contra a União para reparar os danos pelo fato que ocorreu. Na questão criminal, o fato é esse. Eles provavelmente serão denunciados e aí fica a dúvida, nós vamos acompanhar, se eles serão denunciados por homicídio culposo, serão julgados por um juiz togado, por um juiz de carreira, ou se eles serão julgados pelo tribunal do júri, beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que eu estou pronto para responder, beleza? Valeu!